A nona praga, ele liberou um decreto. Essa noite, todo mundo com sandália nos pés, cajado nas mãos, Sim. cordeiro, vão matar o cordeiro, ele instituiu a Páscoa ali. Sim. Eu quero que o cordeiro seja todo comido, né? Sim. Sim. Se porventura o cordeiro for muito para a família, chame outra família e come. E essa noite eu passo. Aí ele vai liberar o código. Sim. A casa que tiver o sangue nos murais da porta ali, Sim. essa o anjo da morte não entra. Sim. Toda casa que tiver o sangue não vai entrar, não tem sangue, ele entra. Pergunta, porque o texto deixa essa pergunta. Você acredita que não seria possível de algum judeu ter ficado no Egito lá? Teria morrido? Com certeza. Com certeza. Quando chega no Êxodo, não sei se é Êxodo 5, eu não me lembro agora, quando a questão do bezerro de ouro ali, o texto vai mencionar que povos que não eram judeus, como é que tá a expressão lá? É como se instigaram os judeus, os hebreus ali, os hebreus a fazerem um bezerro de ouro. Olha só. Sim. Quando o texto fala assim que um povo estranho incentivou, a cultura diz que foram 70 nações que saíram junto com o povo de Israel. Sim. Então, até ímpio, vamos dizer assim, ouvir a mensagem e passar o sangue das pontas. Exato. Porque a mensagem não é assim, ó, eu vou entrar só na casa de quem? Dos egípcios. Não. Eu vou poupar os hebreus. Não, é o sangue que fazia a diferença. Isso é uma coisa interessante, observar Então, para as pessoas de que existiam outros povos sim, ali. né? O decálogo, né? Ele foi lido em 70 idiomas. Sim. Então, ou seja, qual é a mensagem? O Senhor falou assim, eu não tenho compromisso com quem é hebreu. Descodificando, eu não tenho compromisso com quem é crente. É com aqueles que têm um compromisso com o sangue. Meu compromisso é com o sangue. É pelo sangue que eu sei. Só que aí, ele antes dessa tirada, que a gente pode usar como uma base aqui, como um arrebatamento. Sim. Então, mas antes dele liberar o decreto de saída e Moisés tirar o povo, ele mandou os sinais, pastor. Sim, que é o que Então, a com gente com 9 sinais mandados ali, o povo hebreu não creu? Porque se você for reparar o contexto do Êxodo, nenhuma praga liberada ali foi praga para converter um egípcio. Exato. Para converter os hebreus. Foi para tirar o Egito do coração dos hebreus. Nenhum sinal ali foi para os egípcios continuassem sendo egípcios. E aí a gente volta. Era para tirar, Exatamente. Ok, vocês não são daqui, rapaz. Exato. Então, mas só que o senhor concorda que o mundo ele está apresentando sinais, mas nós estamos, enquanto igreja, nós estamos parece que nos isolando disso, como se o que acontece no mundo não tem a ver com a gente. O senhor está entendendo? É isso que eu estou dizendo. Essa é a proposta do canal, do programa. Não tem a ver com a gente. Ou seja, lá tá pegando fogo lá em Los Angeles. Todo dia pega fogo. Pega fogo na Amazônia todo dia, tá todo mundo assim. Terremoto, entendeu? Terremoto e tal. Então a gente não olha mais para os sinais, para isso dentro das nossas pregações se transformarem num alerta, para que nós venhamos exercitar mais a nossa fé, para que nós venhamos nos apegar mais com Deus, para que nós venhamos atentar menos para as picuinhas que nós vamos levantando espirituais, mas para que a gente tenha uma individualidade com Cristo. Sabe, aquela coisa de deixa eu criar uma relação com Cristo aqui, porque a chapa lá fora tá pegando. Entendeu? Não, mas a gente continua ainda vivendo um evangelho do que dizem, sabe? O evangelho da melhora. E assim, a gente precisa ser claro, a Bíblia ela não fala disso. Ela não fala dessa melhora. Aqui no mundo, não. Então, assim, logicamente falando. Exato. Então, assim, não vai haver melhora. Não vai haver melhora. A gente precisa ter clareza enquanto igreja. Quer melhora? Então tu vai ter que aderir a um outro tipo de fé. Boa. Entendeu? Boa. Um outro tipo de fé que não prega, é a esperança que nós temos. Não é a esperança que senão não faz sentido. Não faz sentido. Né? A nossa mensagem e acho que é isso que Pedro fala quando ele fala a razão da nossa fé. Entendeu? Então, se quer melhora, cara, a gente está falando de uma fé que ela é baseada num Cristo sofredor. Num Cristo que sofreu por nós. Então, assim, uma fé que é baseada em 12 apóstolos, que cada um deles, com exceção de João, mas o sofrimento que João teve que encarar em vida, né, tradição falando, ou que supostamente por ser servo de Deus já é suficiente naquela época, mas esses homens sofreram martírios, todos eles. Por que hoje a igreja acha que a nossa vida vai ser melhor? Não sei de onde a gente tira isso. A gente, né? Da onde a gente tira isso? Sempre vai partir dos formadores de opinião. O
o Cristo que a gente serve, que é o mentor de tudo isso, por isso ele é o cabeça, ele falou assim, olha, aquele que quer vir após mim, primeiro, é algo forte para a geração que a gente vive hoje. Negue-se a si mesmo. Pô, a pior, é difícil pra caramba isso. Esse abrir mão do que eu quero, do que eu penso, do que eu acho, é o maior desafio, porque hoje nós somos movidos pelo nosso temperamento e pela nossa personalidade. Qualquer discussão que a gente entre, abrir mão do que eu acho, do que eu penso, é terrível. Aí ele fala, nega-se a si mesmo. Só que ele não para aí, ele fala assim, toma agora a sua cruz. E aí a gente fica, não, Jesus carregou a cruz por você. Não, Jesus, tem uma cruz que é minha, que ele espera que eu carregue. E aí a gente tá... O texto menciona que a cruz, ela é o meio pelo qual você chega a ele. Então, por que às vezes a renúncia é tão difícil, negar-se a si mesmo? Porque a pessoa nega a si mesmo, só que ela não recebe a recompensa. Não. A questão não é só sair do mundo. Quando Moisés, de verdade, Moisés, Josué e Caleb saíram do Egito. Sim. Então, para você entender, eles saíram do Egito, mas não tiveram Canaã. Não valeu a proposta. Lá tinha cebola, tinha alho, não valeu, pô. Porque eu saí, paguei um preço de renúncia, mas aqui estou no deserto. Exato. Para Caleb e Josué, pergunta para Caleb e Josué. Não, eu saí do Egito, passei pelo deserto, mas recebi a promessa. Sim. Até interessante que diz a cultura que Caleb era gentil, né? Sim. É a indicação da salvação, judeus e judeus e as gentios. duas propostas. Então o que falta é o seguinte, por exemplo, se nós somos uma caneca, nós somos a caneca, vamos supor que nós somos a caneca. Somos a caneca feita para algo. A caneca não é para enfeite, né? É para colocar algo dentro. Sim. Então, a questão toda é que às vezes se esvazia das coisas do mundo, mas não busca se encher das coisas do Senhor. Não, mas o que perde, não foi feita para enfeite, e quando é posta para enfeite, igual o senhor tem ali uma prateleira cheia de caneca, ela perde a utilidade. Sim. Então é isso que a gente está fazendo. Até quebra o galho, mas não é a proposta original. Não é a proposta original, e você perde a utilidade. Então tem muita gente que hoje é como se fosse essa caneca pendurada ali, entendeu? Quando o Senhor diz assim, e quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra, ele só deixa essa pergunta. Ele não afirma que haverá. Sim. E pelos sinais a gente vê que não. né? É uma... Responda você aí. Morra com esse barulho. Então, assim, e com o advento de redes sociais, de tecnologia, Daniel já tinha falado sobre isso, né? Pela multiplicação da ciência, os homens se afastarem ainda mais. Então, por mais que os sinais estejam acontecendo como aconteceu lá atrás, isso não significa muita coisa. A ideia desse distanciamento. Ela é muito forte. A igreja, só que a igreja ela tem uma responsabilidade. E eu sempre digo isso. A igreja ela tem uma responsabilidade que é de pregar. A gente não tem a responsabilidade de fazer com que as pessoas acreditem, mas a gente tem a responsabilidade de pregar. E aí, o que acontece é o seguinte: quando Jesus foi assunto aos céus, os anjos chegam e por que vocês estão maravilhados olhando aos céus? Esse mesmo Jesus que eu vi subir, ele voltará outra vez. Ponto. Aos galileus ali ele diz isso, né? E aí, só que existia um povo ali, eu sempre digo isso, que estava, sabe, muito afinco aos céus. Eles estavam vendo Jesus aí. Só que com o passar do tempo, a verdade é essa: olhar para o céu cansa. Se levanta os olhos assim, cansa, aí você vai baixando a sua cabeça. A gente, como igreja, a gente foi baixando a cabeça. E aí hoje a gente não vislumbra o céu, a gente vislumbra o horizonte. É diferente. A gente quer o que o horizonte tem para nos oferecer, mas a gente se esquece que o nosso mestre, ele não foi para o horizonte. Ou seja, ele não está na meta, ele não está no... Igual hoje, né? Você tem que viver o teu propósito. Qual o propósito de vida de Paulo, se não o céu? Qual o propósito de vida de Pedro, se não o céu? O propósito de vida da igreja primitiva era o céu, tanto que eles apreciavam o martírio. Hoje, se tiver um decreto de que a igreja, de que os cristãos vão morrer, a gente vai ser o primeiro a brigar para não morrer. E a gente vem de uma igreja que brigava para morrer, porque entendia que o martírio ele levava a Jesus mais rápido. E eu não estou falando que eu seria o primeiro a me matar, né, a me dar a morte, não. Eu também teria medo de morrer. Só que a verdade é essa. A gente saiu de olhares
Sabe aquela coisa? Eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Nossa, olha só para onde você tem que olhar. Você tem que olhar muito mais além. Não, mas o horizonte. No horizonte está o meu propósito. No horizonte está... Não. Sabe? No horizonte está um lugar que eu posso chegar. Abraão, ele quando começou a ter discussões entre os pastores de Ló e os pastores dele, aí Abraão fala assim, pô, não é legal, filho. Tio e sobrinho ficar brigando, não é legal, não. Faça o seguinte, escolha para onde tu quer ir. Exato, é a ideia da visão. Né? A ideia onde da tu visão, quiser ir, aí ele diz o texto que ele olha para as campinas de Sodoma e de Gomorra. Exato. Ou seja, Ló vai olhar, vai tomar a decisão pelos olhos e Abraão vai pela fé. Exato. É mais ou menos isso. Então a gente Tô indo pra onde hoje meus olhos não me mostram, mas eu sei que é o... A gente tem uma igreja que realmente hoje começa a pensar nessa volta de Jesus, que essa volta de Jesus não tem nada a ver com arrebatamento, e cada vez mais forte essa teologia tem ficado mais forte, tá? As pessoas não acreditam mais no arrebatamento. Então, quando no meio teológico e no meio das igrejas são dúvidas, eu sou consultor teológico de algumas pessoas, pastor. Sim. E é uma dúvida muito forte entre as pessoas. Mas por quê? Qual é a argumentação de não ter arrebatamento? Porque as pessoas estão querendo jogar mais pra frente, né? Essa é a verdade. Estão querendo jogar mais pra frente, falando de uma grande tribulação que a igreja não tem condição nenhuma. Se a igreja estivesse sendo preparada para uma grande tribulação, a igreja não estaria como ela está hoje. A igreja ela estaria bem mais preparada. Mas ela está sendo preparada para o arrebatamento, exatamente para não ter que lidar. E eu acho que a gente já vai para um segundo ponto aqui. Porque as pessoas me perguntam assim, sobre o anticristo. Eu acredito nessa manifestação do espírito do anticristo já muito forte. Já aconteceu. No nosso meio, desde da igreja primitiva, né? Já aconteceu? A liberação do espírito dele? Eu acredito que sim, porque o próprio João fala disso. Sim. E João, né, tão amoroso, ele fala, o espírito do anticristo já está presente. Então eu acredito que sim. E o espírito, né, é uma coisa que eu aprendi e nunca mais fiz. O espírito não morre, né? O espírito de Jezabel, o espírito não morre. Mas ele teve que ser liberado, né? Sim, sim. Ele teve que ser liberado. A partir daí, então, ele começa a implantar. O verdadeiro já veio? Na verdade, eu vejo o verdadeiro já veio, agora existe essa manifestação. Mas é a manifestação do anticristo, de fato, conforme muita se dá a entender no Apocalipse, com uma liderança espiritual, com uma liderança política mundial. Mas o senhor crê que é um homem ou um sistema? Pastor, eu fico vendido nessa resposta diretamente. Entendeu? Às vezes eu quero acreditar que é um homem, mas o sistema às vezes corrobora tanto mas não sem uma figura. Eu acho que uma figura vai ter, uma figura central para esse sistema. Entendeu? Então eu fico ali meio em Pode dúvida. Ser as duas coisas, não? Mas vai ter uma figura central que vai dominar esse sistema. Sim, um homem ele vai ter que ser pelo que dá a entender o texto, pelo que ele vai pedir para si. Né? Então vai ser uma figura mesmo. Entendeu? A gente fala de homem, mas pode ser uma mulher, né? Isso daí ninguém nunca levanta. Não fica não. Estou perguntando porque tem essa discussão, né? Corta isso. Vai. Tati, pergunta aí. Foi dessa desconsciência. Deus amado. Ainda bem que eu trouxe reforço. Não, eu tô cutucando o senhor porque a gente sozinho. O senhor falou assim: vocês comem mosquito e engolem camelo. Porque um fica uma briga, não, é um sistema, o outro fica uma briga, não é um homem, as duas coisas. Que para liderar um sistema vai ter primeiro um homem, sistema uma figura, vem, depois vem ele. Sem dúvida.